Dando prosseguimento à questão da imigração, né, aqui a gente tem um gráfico que traz o número total de imigrantes, né, final do século XIX, início do século XX, muito pronunciado, como a gente pode ver. Atualmente, esse é o top 5 imigrantes que residem no Brasil, né, um destaque muito importante para os bolivianos em primeiro lugar, portugueses em segundo, estadunidenses em terceiro, haitianos em quarto, japoneses em quinto. Então eu gostaria de reforçar só a origem, né? Os bolivianos nessa proximidade vindo trabalhar na indústria têxtil no Brasil, né? Portugueses e estadunidenses nos anos no início do século XXI, entre 2004 até 2014, mais ou menos essa década, por causa do crescimento econômico muito superior ao de Portugal, especialmente Portugal pós-crise de 2008. Estadunidenses também, haitianos no contexto, né, da intervenção da ONU liderada pelo Brasil lá e depois dos terremotos de 2010 mais ainda. E esses japoneses é importante destacar que muitos deles são filhos de brasileiros que foram morar no Japão nos anos 80 e 90. Né? O Brasil teve um grande fluxo de filhos e netos de japoneses que vieram no começo do século XX para o Brasil. E filhos e netos desses primeiros japoneses voltaram para o Japão nos anos 80 e 90, né, quando começa a ter as crises econômicas no Brasil. E os filhos desses retornados, né, os filhos de japoneses que foram, de brasileiros que foram para o Japão nos anos 80 e 90, voltaram no Brasil nessa década que vai entre 2004 e 2005 até 2014 e 2015, totalizando quase 50 mil pessoas. Agora, migrações. O Brasil, além de ser um país de imigrantes, né, é importante, é indissociável da nossa cultura. A gente não consegue entender o Brasil, assim como não consegue entender alguns países da América, como Estados Unidos, Canadá, Argentina. Não dá para entender esses países sem entender os imigrantes, né, que são partes fundamentais da cultura e do desenvolvimento desses países. Outros países receberam menos imigrantes, tipo México, Bolívia, né, ali foram mais a matriz desses povos é muito mais relacionada aos colonizadores europeus e os povos ameríndios originários. O Brasil também é um país de migrações internas muito pronunciadas, especialmente em contextos de êxodo rural, né? O Brasil sempre teve uma vida muito dura para os povos trabalhadores, especificamente, para as classes trabalhadoras. E se na cidade sempre foi ruim, no campo as coisas sempre foram piores. Tanto que os direitos trabalhistas eles chegam primeiro para os trabalhadores da cidade. E além disso, das condições do trabalhador rural serem ruins, o Brasil é um país cuja estrutura fundiária é basicamente latifúndio monocultor. Isto é, latifúndio significa que muita terra na mão de poucas pessoas. E muitas pessoas que querem trabalhar a terra não têm terra e são obrigadas ou a trabalhar de forma às vezes semi-escravidão para esses latifundiários, ou eles acabam indo, sobretudo ao longo do século XX, buscando oportunidades melhores nas cidades grandes, como a gente vai ver adiante. Então o êxodo rural se deu basicamente através dos interiores do Brasil em direção às cidades grandes. Há também uma migração muito importante no sentido nordeste e sudeste entre os anos 40 e anos 80, porque o Sudeste vai ser o epicentro do ciclo da industrialização. Então, entre esses 40 anos, muitos nordestinos vão deixar o Nordeste, que durante, 300 anos foi o epicentro político, econômico e cultural do Brasil, e esses nordestinos vão vir para as grandes cidades recém-industrializadas do Sudeste, notadamente Rio de Janeiro e São Paulo. Vão inflar suas periferias, né? Muitos dos que estão me ouvindo, são descendentes desses nordestinos que vieram no período, eu inclusive, né, nordestinos que vieram no Nordeste entre os anos 40 e anos 80, para tentar uma vida melhor nas cidades recém-industrializadas do Sudeste. A gente já dá prosseguimento a seguir.